Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artrose e parestesia em alguma parte do corpo, normalmente a parte direita, a parte esquerda, que nada mais é que um formigamento devido a essa própria artrose ou osteoartrite, tá? Que poderia estar sendo aí. Então nós vamos estar falando um pouquinho em relação à artrose, como ela pode proporcionar essa dormência no corpo. Então eu trouxe um estudo de caso aqui para nós hoje, falando sobre uma mulher, tá? Então, deixa eu pegar aqui algumas informações que eu criei, né? Algumas informações. Uma mulher com casa de 50 anos, tá bom? Que tem aí em torno de 57 quilos e 1,45 m a 1,50 m. Então, essa mulher, ela tem 57 quilos, ela tem 1,50 m de altura, vamos colocar assim. E ela também tem 50 anos, tá bom? No caso, como eu falei pra vocês, que ela tem 57 quilos, então ela está com o MC já aumentado. Deixa eu colocar aqui 57, que eu tô com 56, coloquei 56,600, tá? Que é um caso que eu tenho bem semelhante. Daria um IMC de 27,2, excesso de peso. E a circunferência abdominal está alta, porque está com 89 centímetros aqui da barriga mesmo, tá bom? E nós temos o abdômen, 89 centímetros, que não é uma coisa muito assustadora, mas vamos lembrar que ela tem 1,50 m, tá bom? E a cintura tá em 80, a cintura é a parte mais fina, 4 dedos acima do umbigo, é uma parte mais fina, deveria estar menos que 80, porque é uma pessoa baixa, tá? O busto 106 e o quadril 101, então ela tem mais busto e menos quadril. Então o corpinho é mais que afina assim, tá bom? Mais afinadinho, ok? Beleza? Então, vamos lá. O que eu trouxe para vocês e quais seriam os processos dela? Fiz um estudo aqui, uma avaliação, uma pessoa que trabalha todos os dias, vai para casa, vai depois trabalhar na sua atividade, na sua correria, poderia ser, nesse caso aqui, pode ser uma professora, tá bom? Faz as suas atividades em casa. Normalmente, come bem, ela come bastante legumes, come bastante hortaliças, come bastante frutas, mas devido à sua atividade, também acaba comendo muitos queijos, muito embutidos, não em excesso, mas come. E farinha branca, tá bom? E os hábitos de vida acabam sendo falta de exercício físico por causa da correria, dorme de 5 a 6 horas porque tem bastante provas para corrigir, não é uma pessoa fumante, tá? Uma pessoa concentrada, tem bom rendimento no trabalho, ok? Como eu já falei dos hábitos aqui do que come, e nesse caso aqui é uma pessoa que tem artrose. A busca dessa pessoa, a consulta foi porque ela tem o quê? Artrose, tá bom? E lógico, ela também tem aí uma parestesia, uma dormência na parte direita, poderia ser na esquerda também, não tem problema, que nós trataríamos do mesmo modo, mas essa dormência poderia ser nas mãos, poderia ser nos pés, que assim, essa dormência, ela pode ser causada em várias partes do corpo por causa da artrose, tá bom? Então, a gente vai estar falando um pouquinho quais seriam os processos aqui que eu sigo. Então, a artrose é uma doença comum, conhecida como osteoartrite ou osteoartrose. Normalmente, ela evolui de uma artrite. A artrite já é uma parte mais inflamada da sua articulação, né? Então, ela pode causar dor, dificuldade em mexer aí os dedos. Já a artrose, ela além de ter essa parte inflamada, essa dor, ela também vai degenerar, ela também vai afetar e você vai perder essa articulação se você não cuidar. Então, é uma doença crônica que causa degradação, ok? Nas cartilagens e também reverte, da onde vai revertir também as articulações. Então, causa essa degradação. Então, quando você tem um diagnóstico de artrose, você acaba ficando muito assustada, mas não é para você ficar assustada. E hoje eu vou te dizer como que como que a gente segue no processo nutricional e fitoterápico para dar uma melhora para você justamente nesse passo, nesse processo, tá? Como melhorar esse quadro. E a artrose, gente, é uma das doenças mais acometidas no Brasil. E o interessante é que ela leva muitas pessoas à própria aposentadoria precoce devido aí a alguma invalidez por causa da artrose. Então, é uma doença que realmente hoje nós vemos muito no dia a dia, porque ela vai ter vários motivos. Ela pode ter a primária e pode ter a secundária, como eu vou falar para vocês, tá? Mas, por exemplo, é uma doença de idade mais avançada, normalmente aparece acima de 50 anos, apesar de eu já ver mulheres com 40 anos tendo artrose, tá bom? Mas normalmente leva acima de 50 porque já é um quadro que evolui, pode vir de uma artrite que já foi diagnosticada um pouquinho antes.
Pode dar em homens e mulheres, porém, a maior incidência, sim, é em mulheres, tá bom? Principalmente pré-menopausa ou no período da menopausa. Então, fica aí esperta se começou a aparecer alguma dorzinha em você. Está relacionado às dores articulares, tá? Então, nós temos aqui essa própria mecânica aqui, então a gente acaba ficando limitada, né? Idade avançada, alterações estruturais, do líquido sinovial, que é esse que fica aqui em redor aqui da nossa, que é uma membraninha que tem fina, da nossa cartilagem. E acaba, quando nós não temos esse líquido, acaba doendo muito, muito mesmo, tá? Então, ele é como se fosse um amortecedor aqui, tá? Tem os fatores genéticos também, que podem ser a causa. Principalmente, como você descobre, né? Você descobre porque dói, por causa da natureza da dor. Você começa a ter muita dor, tá? A dor é algo predominante e limitante do seu dia. E pode vir de uma dor neuropática também. Então, pode vir de uma dor aí, por exemplo, nas mãos, na parte mais periféricas, nos pés, e você perder a mobilidade ali, você não conseguir fazer o processo. No nosso caso aqui, já teve áreas de saúde, como médicas que tiveram, médica, né, que teve que fazer o processo todo natural para voltar a ter os movimentos. Não tinha uma artrose, mas tinha uma neuropatia. Então, quando começou a fazer todo esse processo de melhora, a gente percebeu que ela voltou aos movimentos, mas teve que desinflamar todo o corpo, tá bom? Então, depende muito. Então, imagina uma pessoa que faz cirurgia, né? Uma médica que faz cirurgia, já não dá pra ficar assim, né? Além de ela depender daquilo, os próprios pacientes dela começam a depender dela também. Claro que a neuropatia não necessariamente periférica, né, neuropatia periférica, não necessariamente tem que estar junto com a artrose. Eu tô falando que a artrose é um dos sintomas que pode levar à neuropatia também, tá? Nós temos essa periartrite, que são justamente ao redor das articulações, que podem ficar mais sensíveis ao toque. Hoje eu estou falando de artrose, tá? Então, quando você toca, você sente a dor. Eu tenho artrite reumatoide, mas onde foi mais afetado e realmente teve já uma limitação, uma degradação, foi aqui nesse meu punho direito. Então, assim, você sente a dor só em você tocar, tá bom? Então, limita, logicamente, restringe o movimento, tá bom? E da edema, artrose, aqui eu falei da artrite, mas tô falando da artrose, osteoartrite. Ela também incha, assim como a artrite, só que a diferença da artrose para a artrite é que vai degenerar, é que você vai realmente perder aquela função e aquele líquido sinovial entre a articulação e começa a ter erosõezinhas, então dói muito. E a diferença entre a artrose e a artrite reumatoide, que também faz isso, é que a artrite reumatoide ela também ataca alguns órgãos quando não bem cuidada, tá? A doença, ela vai progredindo. Eu tinha uma paciente que ela ficou desesperada quando descobriu. Eu falei, calma, mulher, não é assim, vamos fazer todo o processo, dá pra fazer todo... Porque a maior parte desse tipo de doença, você consegue limitar a progressão. Não tô falando que você vai recuperar, algumas conseguem recuperar até alguns movimentos, mas você pode limitar essa progressão, né, não deixar progredir de forma tão rápida, mudando hábitos e estilo de vida, mudando a alimentação, mudando aquilo que tá te inflamando. Você tem que diminuir essa cascata de inflamação e, logicamente, ter essa evolução do seu próprio corpo te agredindo. E isso é através do estilo de vida, tá bom? Então, eu tô falando só pra você o que é artrose inicialmente e fazendo um estudo de caso para ver se você se familiariza. Então, pensa, o que eu falei? Uma mulher, 1,50 m, 57 quilos, 56,5 falei, ou falei menos? 46,5, acho que é 46,5. Não, 56,5, 57 quilos. Com IMC em torno de 27,2, né? Então, nós vamos ter um excesso de peso sim, tá? Uma circunferência abdominal está alta, porque está em 89, risco alto, porque a pessoa é baixa, tem 1,50 m. Então, assim, nós temos que estar verificando. Você pode ver como se fosse você. Por exemplo, você tem 1,70 m, tá? 1,70 m. Porém, o seu peso está em 98 quilos, a sua circunferência abdominal para sua estrutura também está em circunferência abdominal bem em cima do umbigo 90, você vai se assemelhar muito a esse caso você tenha artrose, tá? O diagnóstico normalmente é feito, sim, por uma avaliação clínica, mas também pode ser feito exames de imagens, radiografias. Mas, por exemplo, é muito interessante, quando você vai ao médico,
né? E mesmo na nutricionista e tudo mais, dependendo como for, a primeira coisa que eles fazem é te dar, né? Muitos deles te dão a mão, boa tarde. E isso já é um pré-exame, não sei se você sabe. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso aqui, então não tem nem como eu esconder do médico que eu tenho artrite reumatoide, porque eu não aguento. Essa mão, essa aqui tá tudo bem, mas essa mão aqui, ela dói muito, essa parte aqui, né? E aí quando aperta, nossa, eu vejo estrelinha, então eu só cumprimento as pessoas assim. O fato de eu já levar a minha mão esquerda para cumprimentar e fica aquele cumprimento meio estranho, né? A pessoa já tomou cuidado ao apertar minha mão, porque ela sabe que não é normal eu estar cumprimentando desse jeito. Porque tem gente que não sabe cumprimentar, que aperta forte. E eu já cumprimentei muitas vezes assim, antes de ter essa doença, de ter evoluído. E quando evoluiu, eu senti na hora a dor. Você vê estrelas, né? Então, realmente dói mesmo, tá? Então, tem essa análise clínica, mas também pode ter por imagens, tá bom? Em alguns casos específicos, até faz uma análise do líquido sinovial, porque é ele justamente esse fluido que vai diminuir essa dor. E quando você não tem muito esse fluido, aumenta a dor, tá? Os tratamentos, eles podem ser por AINES, ou seja, anti-inflamatórios não esteroidais, que são, por exemplo, ibuprofeno, tá bom? Que não tem corticoide, ou pode ser por opioides, opioides, que seriam vem de origem, alguns opioides, vem de origem natural, como o ópio, então ele é um medicamento muito forte, só em dores agudas, e o opioide não só é natural, mas também pode ser sintético, tá bom? Tramadol, por exemplo. Então já são medicamentos muito fortes. E pode, logicamente, ter tratamentos anti-inflamatórios esteroidais. O que a gente faz aqui? Nós tentamos diminuir o máximo possível você usar os medicamentos. Não significa que você não vai usá-los, mas nós vamos tentar ficar com a classe mais simples de analgésicos, tá bom? E a menor quantidade possível. Algumas conseguem ficar sem o uso, ou sem o uso durante anos. E outras conseguem ficar com o uso muito baixo durante anos também. O problema é que quando você entra numa morfina, por exemplo, então você já não consegue sair dali se você ficar só com quadro agudo, né? Então você tem que sair. O Tramadol, por exemplo, você não consegue, você tem que sair. São, logicamente, tratamentos muito severos. Mas a dor é muito severa, a dor é muito forte. Então, assim, quando você tem essa limitação e ela progride, por isso que muitas pessoas ficam assustadas com o diagnóstico. Mas não tem que ficar assustada, tem que criar um sistema de mudar o estilo de vida, tá bom? O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, fisioterapia em alguns casos para aliviar a dor, suplementos que nós vamos falar um pouquinho hoje, alguns casos injeções de corticoides, mas a gente tenta realmente ficar bem longe desse processo, tá? De injeção de corticoide. Aqui é o nosso objetivo, é você ficar longe, e de casos de cirurgias também. É que alguns casos, às vezes, já tá ali com problema na hérnia de disco e tudo mais, e aí já tem que fazer alguns casos, já vai para entrar na parte cirúrgica. Então, a dor mesmo, ela acaba, mas não deixa ficar nessa, começa a se cuidar agora, porque isso é quando você não se cuida, tá bom? A dor, ela fica muito mais intensa, normalmente é tanto pela manhã, porque você tá deitada, então você acorda com dor, ou associada ao decorrer do dia, né? Porque, assim, por exemplo, na manhã dói, aí você dá aquela destravada, você levanta, passa dor. Aí você tá com energia, cortisol aí no seu dia, adrenalina e tudo mais. Só que você vai anoitecendo, no final da tarde, sua energia vai acabando. Junto com essa energia acabando, as dores vão aumentando. Então, isso, logicamente, acaba tendo uma dor muito forte, tá? E, lógico, vem o inchaço, inflamação, a deformidade, né? Alguns pacientes, principalmente, reclamam muito de dor no joelho, né? Então, articulações. E onde que vem um dos processos principais, gente? É o aumento de peso, tá? A obesidade é um dos motivos principais também para você ter artrose, porque, veja bem, ali você está pressionando uma articulação que não era para estar pressionada daquele jeito. Não significa que é só o peso. Tem outros fatores, autoimune e tudo mais. Mas o peso, o que você come, a alimentação inflamatória, todo esse processo pode te levar a esse quadro, tá bom? E quais são os remédios naturais que substituem esses remédios que eu acabei de falar, né? Que são os AINES, os anti-inflamatórios, tá? Os fármacos. Eu coloquei 7 aqui, vou falar inicialmente dos chás que nós utilizamos mais e depois vou falar dos alimentos também. Então, por exemplo, nós utilizamos muito a cúrcuma, que tem na sua composição a curcumina, que tem um
um efeito analgésico muito grande, muito forte, específico para ali, e o uso com ela tem que incorporar de uma dieta, tem que fazer estilo de vida. Não adianta usar uma semana, 15 dias, porque descobriu que tá com artrose, tá assustado e foi usar a cúrcuma. Não, aquilo ali tem que virar um estilo de vida para você, tá bom? Normalmente nós fazemos um shot, né? Pode ser meia colher de chá de cúrcuma ou uma colher de chá para 200, não é bem um shot no meu caso, porque eu coloco mais água. O shot normalmente é de 50, 80 ml de água, com alguns casos 100. Mas eu sempre trabalho com mais água do que o normal. Então a gente coloca aí numa média de 200 ml de água para uma colher ou meia colher de chá de cúrcuma, usando pela manhã, tá? O sabor é forte, então muitas pessoas não conseguem, mas você pode associar com uma pitada de pimenta caiena. Então já vem aí o segundo, porque a pimenta caiena, ela tem na sua composição a capsaicina, tá bom? O que é capsaicina? É também um composto metabólico fitoterápico ou fitocomposto principal da pimenta. E ela é usada tanto para diminuir a dor quanto para associar a absorção da cúrcuma. A cúrcuma, ela tem uma melhor absorção associada com a pimenta. Só que a gente tem que entender que nem todos podem usar pimenta. Algumas pessoas com pressão alta ou que têm problemas, algumas sentem muito forte a questão gastrointestinal, começa a ter ou cólicas, né? Às vezes quadro de diarreia ou mesmo às vezes azia e ataca às vezes a gastrite. Mas se não for o seu caso, é uma combinação de um shot muito poderoso que você poderia fazer uso, tá? Normalmente, nós não temos muita contraindicação, a não ser no caso da cúrcuma, em relação à questão renal, tá? Então, se tiver, por exemplo, algum cálculo, né, renal aí, você tem que ficar um pouquinho mais esperta, tá bom? Tem um outro que eu gosto bastante também, que tem a oncarina como composto fitoquímico, que é a unha de gato, que eu coloquei aqui pra nós, né? Tanto que o nome científico dela é oncarina tomentosa, tá? E ela tem esse composto que ela auxilia a aumentar o poder anti-inflamatório dela, ok? Então aumenta, por isso que nós usamos unha de gato quando nós temos artrite, artrose, né, dores inflamatórias, fibromialgia, e eles acabam sendo associados a essa planta como um analgésico natural, tá? Então, ok, a unha de gato, o modo de usar, tá, o modo de usar que eu trouxe pra vocês aqui. Você ferve 200 ml de água, e você coloca 2 colheres de chá da unha de gato seca nessa água e cobre. E deixa descansar por questão de 15 minutos. Coa e bebe, pode usar pela manhã e pode usar pela tarde, tá bom? Logicamente que grávidas, né, que estão amamentando e crianças não façam uso. Tem um outro, então eu já falei de 3. Falei da capsaicina, que é a pimenta caiena. Falei da curcumina, que nós temos na cúrcuma. Falei da oncária, né, que nós temos na unha de gato, e nós temos o ácido rosmarínico, na onde eu falei desse chá, eu acho que foi o primeiro dessa série dessa semana, que é o chá de alecrim. Tanto que o nome é Salvia rosmarinus, tá bom? Nome científico. Ácido rosmarínico. Ele é um antioxidante muito poderoso, tá? Anti-inflamatório. E nós utilizamos por vários processos, não só para artrite, mas nós utilizamos também para a questão de insônia, relaxamento. Ele tem outros benefícios, mas como hoje, ou artrose que eu tava falando, mas como hoje eu estou falando sobre a propriedade anti-inflamatória, o alecrim ele é muito bem aceito por quem tem artrose. Então você concorda comigo que quando a gente fala vamos falar de um ibuprofeno, que tem um composto ali, uma composição muito forte para ser um paracetamol para diminuir dor, num comprimidinho dele, tanto que usado de forma serve para reumatismo também, tá? Na realidade, a artrose é um tipo de reumatismo, tá bom? Então vamos lá. E aí você tá usando aquele ibuprofeno a longo tempo e pode ter efeitos aí colaterais afetando o fígado, problemas hepáticos. Se você fizer uso, e aí você tá usando todo dia ele, porque você tem dores, e aí ele te alivia a dor e você usa todos os dias. Aí o chá de alecrim não. O chá de alecrim você usa 2 vezes na semana. Quando eu me lembro,
Então não faz muito sentido você usar um que é natural, que já leva um tempo maior para começar a aparecer o efeito eventualmente, e o outro que aparece o efeito na hora, porém traz um problema a longo prazo, usar diariamente. Que é o que nós fazemos, usamos os remédios diariamente, usamos os remédios naturais eventualmente. Por quê? Porque requer trabalho, porque é muito mais fácil você abrir um comprimido, tomar e tomar água, do que preparar um chá. A verdade é essa, tá bom? A verdade é essa. Você quer ter um estilo de vida saudável, você tem que sim fazer o seu, se empenhar para isso. É muito interessante, né? Essa semana eu recebi bastante buscas, né? Por tratamentos. Só que assim, na hora que você vai falar sobre o tratamento, é muito... Eu não falo aqui só sobre a questão financeira, vou citar, mas eu quero que você entenda. Ah, eu não consigo fazer um acompanhamento devido a valor e tudo mais. Só que a pessoa não sai da farmácia, ela tá na farmácia e não é para comprar um remédio. Ela compra uma coleção. E aquele remédio, ao longo prazo, sai muito mais caro do que um processo, sabe? Um acompanhamento em relação a 30 dias que você vai aprender a mudar literalmente o seu estilo de vida para parar de ter essas dores. Eu sei porque isso eu tenho, então é o que eu faço. Eu faço não só em mim, como nas minhas pacientes também. E nas minhas amigas Fitonutri. Então, assim, a gente vê retorno. Só que como o boom ali no acompanhamento, você tem que dar uma pegada, pegar 30 dias e mudar mesmo o seu estilo de vida, você prefere, você que eu falo, não você necessariamente, mas as pessoas em si preferem ir muito mais à farmácia, comprar o comprimido e ao longo do ano gastar 3, 4 vezes mais do que fazer um investimento e sair desse, ou pelo menos diminuir essa quantidade de remédio, porque, gente, ninguém merece viver com dor. Então aqui eu sempre ensino a desinflamar o organismo, tá bom? Continuando, porque dor é limitante, né? Dor é limitante, você não faz nada, você não consegue nem pensar. Tem uma outra, salicina, que é o composto bioativo do salgueiro. E a salicina é a precursora, é aquela que forma o ácido acetilsalicílico. Qual que é o ácido acetilsalicílico? Você sabe o que ele faz? Ele é o principal componente da aspirina. E aonde eu encontro ele de forma natural? No salgueiro. Então a gente tem que ferver a casca do salgueiro na água. Ferve uns 5 a 10 minutos, dependendo a sua dor e o que você consegue realmente. Porque salgueiro é mais duro, né? Então tem que ferver mais. Você consegue aí. É o seu paladar, se você achar muito forte, começa a ferver um pouquinho e vai até uns 10 minutinhos. Aí você vai deixar descansar uns 10 minutos e vai beber. O ácido acetilsalicílico é o principal componente da aspirina. E também ele é precursor, ou seja, a salicina, que é o composto principal do salgueiro, é precursor, é aquela que forma o ácido acetilsalicílico, que forma a aspirina. Ó que interessante, né? Então, querendo ou não, tem que ter, no mínimo, o trabalho de você ir lá fazer o chá. Logicamente, se você é alérgica à aspirina, não vai fazer o uso do chá, né? A não ser que você não seja, tá bom? E você nunca associa chás com remédios. Você não vai tomar aquele teu remédio junto com o chá, porque ele pode potencializar o uso. Você vai baixar a pressão demais. Se é anticoagulante, vai afinar demais o seu sangue, tá bom? Se é diabetes, vai baixar demais, vai ficar com crise de hipoglicemia. Então, assim, nós utilizamos num horário posterior. Então, se eu uso remédio de manhã, eu uso chá no período da tarde, tá bom? Agora, sobre a conduta nutricional, né? Qual conduta nutricional? Aqui eu tô falando de uma conduta, eu não tô dando um cronograma pra vocês, mas um cronograma é o que vai fazer você realmente sair do zero e mudar o seu estilo de vida. É horário disso, horário daquilo, e ser bem certinho. Essa semana eu tava atendendo uma paciente e ela falou assim pra mim, olha, eu não sei, no primeiro momento que a gente fez o mês, eu segui certinho, melhorei muito. No segundo mês eu já não tô seguindo tão certinho os horários. Eu falei, porque você melhorou. E aí, você ficou displicente, porque a dor faz a gente ficar com disciplina, você tá desesperada para sair daquele quadro. Aí você melhora e você fica o quê? Displicente. Então, não permita, né, não se permita ou não permita-se a ser uma pessoa displicente, seja uma pessoa disciplinada para ver a melhora. Eu não sou assim, não adianta, gente, tem que ser, nós temos que ser disciplinados em tudo. Cada um dentro da sua realidade.
Eu tenho que vir para o consultório todos os dias, se a agenda está cheia ou se a agenda está vazia. Ah, mas se a agenda está vazia, o que você vai fazer? Eu vou estudar, eu vou fazer estudo de casos, eu vou organizar planos, porque em algum momento entra um paciente com aquele processo. Aí eu já estou o quê? Preparada. E o que faz a minha preparação? A minha disciplina. A minha disciplina que proporciona a minha preparação. Você entendeu? Porque quando eu estou com a agenda cheia, você acha que eu tenho tempo de estudar? Não, mas eu já estudei, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho todos os meus suplementos prontos, porque eu já sei, e se eu tiver que alterar, tá aqui, ó. Então, na hora que eu faço a conduta, eu já sei, você entendeu? Então, nós precisamos de disciplina no que nós fazemos, tá bom? Os chás também servem para hérnia, tá bom? A hérnia de disco já é uma questão que ela já está provavelmente ali com um limitador. Você vai ter que fazer um tratamento, principalmente de fisioterapia, tá? Mas a inflamação no nervo, já que é um processo inflamatório, você já consegue um resultado bem mais efetivo, tá bom? O que você precisa fazer assim que é importantíssimo? Qualquer pessoa que está nesse quadro de artrose, de inflamação no seu corpo, tá bom? Você precisa inicialmente perder peso, se você tiver com sobrepeso ou obesidade. Precisa, né? Porque você vai ter uma carga a mais nas articulações, nos joelhos e no quadril. Conforme, por exemplo, conforme nós vamos do pescoço para baixo, você concorda que vai ficando mais pesado, mais pesado, mais pesado? Então, nossas articulações aqui do nosso calcanhar sofrem demais, do joelho sofrem muito, do quadril sofrem muito também, tá bom? Então, é importante e às vezes a da mão e dos dedos também sofrem muito, porque também é onde nós mais trabalhamos e estamos o tempo todo em movimento, né? Por exemplo, no meu caso eu fico o tempo todo digitando, então é lógico que dói, então é lógico que eu tenho que ir para academia também e não posso ficar com sobrepeso, tá? Manter um peso saudável e uma dieta equilibrada, e nós vamos aqui entender como fazer para que reduza, né, a progressão da doença e, logicamente, alivie a dor. Os alimentos anti-inflamatórios que eu trouxe para nós. Quais são os alimentos, então, que deveriam fazer parte da sua dieta? Os alimentos ricos em ácidos graxos, ômega 3, como, por exemplo, que você sempre ouviu falar da linhaça e da chia, mas poderíamos colocar amendoim, poderíamos colocar abacate, também tem bastante ômega 3. Poderíamos colocar alguns peixes, como salmão, sardinha, também fazem parte, atum também faz parte, tá bom? Os alimentos que são ricos em ômega 3. Outros alimentos, os coloridos. Por que os coloridos? Porque eles têm muito antioxidantes, muito compostos bioativos. Então, assim, realmente eles são protetores do nosso organismo. E quais são esses alimentos? Vamos tanto pensar nas cores vermelhas, que tem licopeno e tem antocianinas, que são mirtilo, morango, ameixa, deixa eu pensar qual aqui, cereja, tá bom? Uva roxa. Então, a gente quer os alimentos coloridos. As cores escuras, porque aumenta a quantidade de cálcio. Eu já vou falar do cálcio para vocês. Então, a gente quer couve-flor, brócolis, espinafres, agrião, tá bom? Nós precisamos. Alimentos coloridos e mais amarelados, que tem muito beta-caroteno também, que são importantes, porque tem vitamina A também. Então, nós precisamos. Vamos colocar ali, tem flavonoides, que são anti-inflamatórios maravilhosos. Então, nós podemos colocar frutas como manga, laranja, ou legumes como cenoura, também que são muito bons, batata com moderação, porque é carboidrato. E, logicamente, não poderia deixar de fora as oleaginosas, tá bom? Porque as parabéns, que já começou o chá, parabéns, né? As oleaginosas, elas são ricas em zinco, tá? Rica em vitamina E, ricas em ômega 3, 6, tem um poder anti-inflamatório maravilhoso e tem que comer com moderação, porque engorda. Não é pipoca. Então, a gente precisa comer as oleaginosas com moderação, beleza? Essas são as 3 classes que eu trouxe para vocês. Então, primeiro... ainda tem os antioxidantes, tá? Primeiro, nós temos que entender que precisamos de alimentos com ômega 3, depois precisamos de alimentos coloridos, porque nós queremos os antioxidantes e ainda queremos os metabólicos secundários, que são as antocianinas, que são licopeno, que são flavonoides, tá bom? Pode colocar quercetina, que você encontra muito na cebola e no alho, que são extremamente anti-inflamatórios, um dos melhores para o processo de inflamação em relação à artrose ou à artrite. Então, é muito importante termos, tá? E as nossas queridas sementes, que eu amo. Para proteger as nossas células dos danos causados dos radicais livres, nesse caso, os radicais livres, o dano dele, a degeneração
da cartilagem, ou seja, ele vai destruindo a nossa cartilagem, nós precisamos de alimentos com muitos antioxidantes. Todas as classes que eu falei para você anteriormente dos alimentos têm esses antioxidantes. Mas você poderia pensar, então, que você precisa comer mais 5 frutas por dia, de 3 a 5 frutas. Não são frutas grandes, você não estou pedindo para você comer 5 mangas, ou 5 mamões. Não, eu estou pedindo para você comer uma banana, uma maçã, um cachinho de uva, 2 ameixinhas, ou um pêssego, ou 3 moranguinhos. Mas comer frutas coloridas, variando as cores. Porque quando você tem uma variedade nessas cores, você tem mais antioxidantes no seu organismo. E ao mesmo tempo você tem vitaminas e minerais. E se você está com uma microbiota saudável, você tem uma boa formação hormonal. E nós também precisamos. Tanto para suportar as dores, quanto para auxiliar a regeneração. Porque está tendo uma degeneração e a gente quer renovar essas células, tá bom? Ou seja, desempenhar um papel de renovação celular. E, logicamente, frutas cítricas, porque tem mais vitamina C, né? Então, vamos pensar que o limão é o nosso querido de vitamina C, mas nós temos também vitamina C na acerola, nós temos também na laranja, na mexerica. Então, nós podemos fazer água alcalina, água saborizada. Nós podemos estar fazendo esse processo para aumentar a quantidade de vitamina C no nosso corpo. E se nós aumentarmos a quantidade de vitamina C, vai ter um processo muito importante. Além dela fortalecer o seu sistema imunológico, ela também auxilia na melhor absorção de todos os outros componentes alimentares que eu falei aqui. Então, eles são importantíssimos. Vitamina C é uma vitamina que você tem que repor todos os dias. Mas não precisa necessariamente você fazer uma suplementação dela. Uma água com limão resolve a tua vida, mulher. Tá bom? Tem 2. Na realidade, eu coloquei 2 aqui. Mas tem mais. Tá? São 4. Não pode ser consumidas juntas. A gente não é uma saladinha de fruta, não, tá? O ideal é você separar os momentos para consumi-las. Tá bom? As frutas. Quais são os 4? Eu vou falar de 2, tá? Mas os 4 suplementos que você deveria fazer uso, na realidade, você tem que fazer uso de 3. Um você não precisa, porque já tem na alimentação. Você tem que fazer uso de vitamina K, tá? Deixa eu ver aqui quanto que eu coloquei vitamina K. Na última, se não me engano, foi 50. Na última formulação. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo. Isso. Na realidade, depende, tá? Não, foi 80. De 80 microgramas a 120, dependendo. Na última formulação, eu usei essa. Onde eu tô aqui? Aí, opa, peraí que eu me perdi aqui na linha de raciocínio que eu tô. Beleza. Então, vitamina K2, tem que ser K2, de 80 a 120 microgramas, você tem que verificar aí. A vitamina D, de 2.000 a 4.000 unidades, né? UI por dia, tá? Você vai verificar também a necessidade. Eu coloco até 5.000. Vitamina K, vitamina D, magnésio. Então, a gente vai trabalhar com 350 miligramas ao dia, tá bom? E é importante. E o cálcio, que nós precisamos uma média de 1.000 miligramas ao dia, mas o cálcio você não precisa suplementar se você não estiver tão afetada. Porque você pode calcificar, por exemplo, até algumas artérias, algumas funções, tá bom? E isso é muito perigoso. Então, a gente consegue o cálcio através das folhas verdes, desde que fazemos uso. E se nós suplementarmos vitamina K, vitamina D e magnésio, todos eles auxiliam a melhor absorção de cálcio, porque cálcio, de uma forma geral, nós consumimos. O problema é que nós não conseguimos ter a melhor absorção, porque faltam os demais. Então, por exemplo, a vitamina D, ela auxilia a fazer a absorção de praticamente todos, né, os minerais que nós temos, e é muito importante. O magnésio, ele também auxilia essa entrada do cálcio no seu organismo, e a vitamina K, normalmente, ela designa onde você está precisando de cálcio. Então, é importante, tá? Existem 2 suplementos, que é a glucosamina e condroitina. Glucosamina e condroitina, que eles são normalmente compostos naturais, tá? Que o nosso corpo
não necessariamente produz, é uma substância natural que nosso corpo em si não produz e normalmente nós suplementamos. Conforme a idade vai passando, são justamente elas que nós perdemos, que é a glucosamina e, no caso, a condroitina. E elas são extremamente importantes, porque a glucosamina, ela auxilia na construção da articulação, desse tecido que reveste as nossas articulações. Então, ela depende aí de um processo muito forte até para desempenhar um papel na saúde e na lubrificação, né? Então pensa aqui, ela que vai fortalecer as suas articulações, ela que vai fazer com que vai ter essa extremidade, esse revestimento das articulações, vai lubrificar essas articulações, a glucosamina, e você tá com um problema nisso, você não tá com essa lubrificação e essa construção da cartilagem tonificada. Já a condroitina, ela é uma substância que ajuda a dar elasticidade e resistência a esse tecido. Que também, quando você está sem, e isso também diminui com a idade, nós temos mais dores. E aonde eu encontro? Normalmente a glucosamina, eu coloquei até alguns alimentos aqui, que nós encontramos, que são mariscos, alimentos mais relacionados ao mar. Não, acho que eu não coloquei. Coloquei aqui, ó. Caranguejo, lagosta, crustáceos, mas eu particularmente não faço uso. Não faço uso de caranguejo, lagostas, crustáceos. E a condroitina nós encontramos na cartilagem de bovinos, né, ou tubarões, ou mesmo suínos, mas eu também não consumo. E aí? Como que eu faço isso? Então, aí é um processo que entra o quê? A suplementação, manipulado, tá? Então, normalmente, a dose de glucosamina é em torno de 1.500 a 2.000 miligramas por dia, tá? É dividido normalmente em 3 períodos, tá? Então, a gente pode tomar entre café, ou 2, né? Pode tomar entre café da manhã e jantar, não tem problema. E você já encontra elas, tá? Hoje nós somos muito ricas em suplementação. Claro que você tem que saber quais são os bons suplementos, onde adquirir os bons suplementos. Mas nem tudo você precisa mandar em farmácia de manipulação que você não sabe a procedência. Então, existem bons laboratórios. E normalmente eles têm essas quantidades, tá bom? Tem o Nau, por exemplo, que é um laboratório, que é uma empresa, uma suplementação que é importada, que tem exatamente essa quantidade aqui que a gente fala. A condroitina também tem em torno de 800 a 1.200 miligramas ao dia. Então, a glucosamina é em torno de 1.500 a 2.000 miligramas ao dia e a condroitina é em torno de 800 a 1.200 miligramas ao dia, também dividido aí de 2 a 3 vezes ao dia, tá? E você pode combinar as duas em um único suplemento. O tempo de uso vai ser muito individual. Se você tá precisando mais, a gente vai usar mais tempo. Se você tá usando menos, a gente vai precisar menos tempo, tá bom? Logicamente, faltou algo importante aqui, por isso que eu gosto de seguir. Gente, eu escrevo tudo o que eu trago aqui. No meu blog, tudo. Apesar que eu tô com várias postagens que eu já trouxe aqui pra vocês e tá tudo em rascunho lá no blog, porque eu vou fazer vídeos curtinhos pra combinar com o blog, só que eu não consegui fazer os vídeos ainda. Todos os meus vídeos têm 50 minutos, 40 minutos, que é tudo live, né? A gente tem que fazer vídeo, a gente tem que editar. E eu não tô com tempo de fazer esse processo. Então eu abro a live e trago pra vocês. Hoje eu era pra ter trazido mais cedo, mas hoje no horário da live daqui eu estava na live do YouTube. E no YouTube hoje nós falamos sobre, se você quiser me seguir, dá uma olhada aí depois nos meus destaques, tem meu YouTube lá. E hoje nós falamos do ginseng. Energético natural para as mulheres. Ensinei como usar e como você fazer o uso bacana. Tô falando todos os dias de um poderoso chá medicinal, de um processo fitoterápico natural. Então, eu tô falando de chás, ou de sucos, ou de shakes, ou de shots, todos os dias lá no meu canal do YouTube. Vou falar das sementes também, que são processos de como você desinflamar o seu organismo, tá bom? Então, a gente passa quase 1 hora. Hoje a Luciana fez várias perguntas, eu auxiliei ao vivo ali, foi bem bacana, tá bom? Então, vai lá e se inscreva. Evitar alimentos inflamatórios. Gente, então assim, gorduras saturadas, por exemplo, saturadas, como por exemplo, gordura de carne, queijos, margarina, maionese, requeijão, gorduras trans, que estão em vários pacotes de bolachas para manter a crocância, em salgadinhos. Esses alimentos são muito inflamatórios. Só o fato de você tirar esses alimentos, o seu processo anti-inflamatório já vai ser poderoso. Só em você retirar, as suas dores já vão diminuir muito, tá bom? Então, isso vai fazer todo sentido. Então, é tipo alimentos para evitar, tá?
E, logicamente, você precisa o quê? Se manter hidratada. Você precisa se manter o quê? Bebendo água, e não só água, porque só água, gente. Pra mim, a água é o mais importante de todos, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui. Mas tem pessoas que saem bebendo muita água. E beber muita água também causa um problema. Ah, mas eu bebo 2 litros. 2 litros não é muito, mas tem pessoas que bebem 4, 5, 6 litros de água. E aí você começa a eliminar muitos sais minerais. E lembra o que eu falei de antioxidantes? Nós temos ali também os metabólicos secundários, que quando você bebe muita água sem colocar nada nessa água, nem um chá, nem um shake, nem nada, você está liberando ou eliminando os metabólicos secundários que você nem tem excesso. Que você nem está fazendo a alimentação correta. O pouco que você tem, você está bebendo e jogando tudo fora. Então a gente precisa de uma água, sim, claro, mas associada com ela um processo de fitoterapia eficaz, tá bom? Tá. Trouxe aqui para vocês que esses alimentos e suplementos, eles vão auxiliar a diminuir a inflamação, a dor, logicamente, a recuperação, tá? Daquilo até onde é possível recuperar dessa perda, dessa cartilagem que você teve. E com certeza, eu acho que o processo mais importante, além de diminuir a dor, que é o que nós queremos, então diminuir a dor, ponto, tá? O chá, claro, casca de abacaxi é importante, diurético, tá? Principalmente em relação à retenção de líquido, diminui muito. Nós temos mais a bromelina, que é ótima para digestão na fruta, mas também ele é um ótimo digestivo, então ele vai auxiliar muito no seu processo de digestão, tá bom? Então ele é ótimo. Então assim, nesse processo que eu te passei hoje, alguém perguntou, tá? Alguém vai falar assim, vamos dizer que tá lá no YouTube, a pessoa tá assistindo, o que é isso? É que a Macieres perguntou sobre a casca do abacaxi. Eu já li ali, às vezes eu não respondo que eu não leio, mas às vezes eu respondo que eu leio. E aí, todo esse processo que eu trouxe para vocês hoje, ele é para, principalmente, primeiro processo, diminuir sua dor. Ninguém merece viver com dor. Eu fiz 6 entrevistas com as minhas amigas Fitonutri e praticamente todas falaram, ninguém merece viver com dor. Ninguém merece viver com dor. Então foi muito importante. Porque ninguém merece viver com dor. E como que você perde, né? Elimina essa dor da tua vida? Desinflamando o seu organismo. Porque a inflamação causa dor. Então hoje eu trouxe aqui para vocês um processo para desinflamar o seu corpo. De forma bem resumida. O que é artrose? Os motivos que causam. Entre eles, o mais comum é sim excesso de peso e alimentação inflamatória. Como também pode ser uma questão genética. Que está normalmente associada a mulheres com mais de 50 anos, normalmente, mas pode ter antes. Principalmente no período da menopausa, pode ter homens e mulheres, mas está mais associado às mulheres, e é uma das principais causas de levar à aposentadoria, né, invalidez, no Brasil. Tá bom? Trouxe para vocês que ela vai degenerar, ela vai destruir as suas articulações, tá? Isso que é artrose. Então, a gente tem que parar esse processo. Trouxe os tratamentos convencionais, que são anti-inflamatórios, seja esteroidais ou não. E também trouxe os tratamentos naturais. Vários chás e uma alimentação que é, assim, extremamente importante, tá bom? Não pense que você com um comprimido vai resolver a tua vida, porque não vai. Então, tem que associar a alimentação natural. Então, eu trouxe vários chás importantes. Cada composto... Né? Vamos falar quais que eu trouxe aqui só pra gente recordar. Cúrcuma, que tem o quê? A curcumina. Nós trouxemos a unha de gato, que por sua vez tem a oncarina. Nós trouxemos aqui também o alecrim, que tem o ácido rosmarínico. Nós trouxemos o salgueiro, que tem o que? A salicina, que é a precursora do ácido acetilsalicílico, que seria o que? A dipirona. Nós trouxemos a pimenta caiena, que tem a capsaicina, né? Que ela é ótima para absorção nutricional. Tá bom? E aí falamos dos alimentos que são ricos para desinflamar, que são os alimentos em ômega 3, como principalmente linhaça e chia, mas também encontramos no amendoim, encontramos também no abacate, tá bom? Tem muito, então é importante. Falamos dos antioxidantes, que são aí principalmente na riqueza das frutas e verduras, então nós precisamos ter, porque nós vamos ter licopeno, antocianinas, quercetina, tá bom? Então é importante. Ácidos fenólicos. Então, nós precisamos muito e hoje nós conhecemos o poder curativo e preventivo deles. Temos principalmente esses metabólicos nos chás, como também temos nas frutas e em tudo nós temos. Todo o elemento vegetal, tá? No mundo vegetal, no mundo que Deus nos deu, no poder das plantas medicinais e da alimentação. Os alimentos que nós devemos retirar, falamos das oleaginosas, das nozes, castanhas também.
Os alimentos que também nós devemos retirar são gorduras trans e gorduras saturadas, que são extremamente inflamatórios. E eu nem coloquei aqui, mas poderíamos falar da farinha de trigo, tá? Não fala nem do glúten, porque tem muitos alimentos com glúten que são bons. Trigo em grão, triguilho, eu amo. Aveia, quando a aveia é cruzada, a aveia não tem glúten, mas ela é cruzada na sua produção, ali onde é feito flocos de trigo, que tem, a aveia pode ter. Então, se você não for alérgica, né, ou não for intolerante, não tiver nenhum tipo, não for celíaca, você poderia fazer o uso do glúten, mas a farinha de trigo é extremamente inflamatória, tá bom? Falamos dos suplementos, falamos da vitamina K, que é entre 80 a 120 miligramas. Falamos da vitamina D, que é entre 2.000 e a 4.000 unidades UI por dia. Falamos... Qual que foi vitamina D? Do magnésio, 350 miligramas. Pode ser o quelato, se você só quer fazer uma suplementação, ou pode ser o dimalato, se você já tem artrose. Então, no caso, né, aqui é mais aconselhável o dimalato, tá bom? Tanto para artrose quanto para fibromialgia. Falamos do cálcio, que tem que ser 1.000 miligramas por dia, mas não necessariamente você tem que suplementar, desde que você suplemente os 3 anteriores que eu disse. Falamos de 2 suplementações extremamente importantes, que é a glucosamina e a controitina, que são suplementos ligados, compostos naturais, ligados principalmente à saúde da cartilagem articular, e que nós não conseguimos, o nosso corpo não produz. E é onde que nós vamos encontrar em alimentos marinhos como ostras, lagostas, né? Então, a gente não é uma coisa fácil de você consumir, muitos não consomem, como eu. A glucosamina são nas ostras, nos alimentos marinhos. E já a condroitina nós encontramos nos alimentos mais em relação a suínos e bovinos. E eu também particularmente não consumo, então nós precisamos fazer o quê? Uma suplementação. A glucosamina em torno, uma média aí, né, de 1.500 a 2.000 miligramas ao dia. Já a controitina, nós temos o quê? Uma média de 800 a 1.200 miligramas ao dia. E normalmente nós associamos em um único suplemento, tá bom? Que você pode utilizar na parte da manhã e na parte da tarde. Eu acho que é isso. Hoje foi aulão, hein? Hoje, fala sério que hoje eu... Ah, tá, e quem não pode usar, né? Contraindicações, quem não deveria usar? Pessoas, logicamente, que são alérgicas, né? Ou tem hipersensibilidade a essas formulações, e você vai descobrir ao usar, querendo ou não, tá bom? Às vezes você sabe também que você é alérgica a frutos do mar, mas às vezes não necessariamente ao composto, então tem que ver. Diabetes, ou seja, principalmente a glucosamina, ela tem algumas evidências que ela sobe, tá? A nossa glicose e os níveis de açúcar do organismo. Então, tem que ficar muito atenta se você é diabética, tá bom? Então, gravidez e amamentação não deve usar. Quando você tem problemas de coagulação, né? Então, a glucosamina, ela também está associada a um distúrbio aí de coagulação. Então, se porventura você toma anticoagulante, pode ser que você tenha algum distúrbio, tá bom? Então, não tome junto, ok? Vai ficar gravada. Doenças hepáticas e doenças renais, então a gente também não faz uso, principalmente conversando com o médico, quando eu falo principalmente insuficiência ou câncer, tá bom? E se você vai apresentar qualquer tipo de efeito gastrointestinal, flatulências, diarreia, indigestão tomar, você vai parar o uso, tá bom? E sempre vai procurar uma recomendação médica. No caso de suplementação, nós procuramos, quem faz a suplementação adequada é o profissional, deveria ser pelo menos um nutricionista, né, que trabalha com o processo de suplementação, quando mesmo não é hormonal, tá? Quando se fala em suplementação hormonal, aí quem faz é o médico, né, daquela determinada área. Agora, quando a gente fala de suplementação à base de minerais, vitaminas, que vão repor, quem conhece a alimentação é o profissional nutricionista. Então, normalmente é ele que é o mais indicado para fazer isso, porque o dia todo a gente estuda alimentos. Hoje eu estava assistindo uma super aula de anatomia, né? Porque eu estava estudando toda a coluna vertebral e como que funciona os processos dos discos, né? E é muita informação, e lógico, eu estava estudando. E junto comigo, tinha outras pessoas estudando mais da área, por exemplo, fisioterapeutas, médicos, ok. Eles estavam vendo uma área mais da inflamação, enquanto a minha visão era maior no alimento para desinflamar aquele local, você entendeu? Ou o chá para desinflamar. Então, eu estudo anatomia,
associada qual alimento ou chá que eu vou colocar para atingir de forma mais específica, até porque cartilagens e articulações, elas são muito cartilagens, né? Elas são muito, em alguns casos, duras, então demora para a gente ter efeito. Então, por exemplo, osteoporose, osteopenia, artrite e artrose são doenças que você normalmente tem que fazer um tratamento de pelo menos 6 meses para você ver uma melhora significativa, porque é onde vai ter o processo de renovação. Não é uma pele, não é uma acne, que não significa que seja fácil. Tem casos que são realmente bem mais difíceis, mas querendo ou não, são casos mais simples se você for pensar em relação a tempo. Ou vamos dizer queda capilar. Às vezes você faz um belo de um suco, um belo de suplemento, os cabelos já param a queda. Mas quando a gente fala de cartilagem, que são duras, grossas, que tem um determinado tempo para conseguir fazer absorção nutricional, sim, não é rápido, tá bom? Então você precisa cuidar da tua saúde hoje, não é amanhã, tá? Da sua saúde hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Eu tô tentando trazer um conteúdo mais profundo e mais um todo, como eu vejo. Por exemplo, o que eu preparei aqui, nada mais foi do que foi verdadeiramente uma estrutura de uma anamnese, ou seja, eu estudei a minha paciente, vi as necessidades dela e preparei uma conduta nutricional. Claro que agora, em cima dessa conduta, eu ia fazer o cronograma, que é o que é mais individual, ou no Fitonutri eu consigo ter uma estrutura porque eu coloco o mesmo tipo de mulher lá dentro, tá bom? Que a gente tá desinflamando o organismo. E ainda assim explica algumas individualidades, por isso que elas receberam o aplicativo. Porque tem que ter o cronograma, tem que ter horário, tá bom? Tem que seguir uma dieta. Gente, um beijão, dá uma olhada lá no canal do YouTube. Se vocês gostaram, dê uma olhada lá tem bastante informação. Se quiserem saber mais, ou também se quiserem consulta nutricional, na realidade aqui eu não faço consulta, aqui eu faço acompanhamento. Ele é um pouco diferenciado da consulta, porque eu preciso ficar um tempinho maior, no mínimo 30 dias com a minha paciente para ver resultados. Então eu tenho que estar entrando em contato com essa paciente e verificando se ela está fazendo, tá? Para eu ter resultado. Normalmente a consulta você pega a receita, né, a dieta e vai embora, e aí você vai lá, segue, quando você desejar retorna. Ou a suplementação. Aqui não, aqui eu gosto de ter esse contato, a gente faz o retorno, a gente conversa com a paciente e verifica como que tá o processo. Ou mesmo o Fitonutri, que eu tenho contato com elas semanal, desculpa. Só que o Fitonutri só vai estar aberto em novembro, ele é mais acessível, mas não é agora. O Fitonutri, ele vai estar aberto, acho que na segunda semana de novembro. E se você já foi lá na minha bio, lá tem onde se inscrever. Se inscreva, porque eu faço uma semana. O que a gente vai fazer agora, o desafio, eu fiz o desafio desinchar, agora vai ser o desafio desinchar para desinflamar. Então, nesse caso do desafio, a gente vai utilizar chás medicinais durante uma semana. Para você conhecer os chás, tá bom? Só que ele vai ser o desafio, se eu não me engano, na primeira semana de dezembro. E aí, para quem quiser dar continuidade, as inscrições da turma do Fitonutri estarão abertas na segunda semana de novembro. O desafio para todas, de forma gratuita, vai estar aberto na primeira semana de novembro. E depois, para aquelas que quiserem dar continuidade e fazer um processo um pouco mais a longo prazo, que daí eu faço com um ano, né? O Fitonutri, a gente tem 8 semanas e depois a gente vai estudando cada cardápio que se receber, ou seja, cada conduta, cada cronograma mensal. E aí é uma pessoa que já está mais dedicada assim, tipo, não, eu quero entrar, eu quero mudar. Então vem conhecer o programa, faz uma semana 100% gratuita aí no desafio desinchar para desinflamar, tá bom? Usando as plantas medicinais. Ai, gente, eu tenho que fechar. Tô com uma dó, tá tão gostoso estar aqui, né, conversando, mas eu tenho que ir lá para as gravações, até gravações desse desafio, tá bom? Depois essa live vai ficar gravada aqui e vai ficar gravada também no YouTube, porque a live de hoje e de ontem vai pro YouTube, se Deus quiser, tá bom? Beijão pra vocês e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau!